Gente, boa noite. Meu nome é Diógenes Bispo Fontes, sou aluno do MSO 26, do Laboratório de Educação Continuada da COP, e venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que fala sobre o dimensionamento do sítio eólico offshore, com a devida orientação do professor Eliabe Riccardi. Neste slide, eu mostro o sumário das fases que eu vou permear durante essa apresentação. Vou realizar uma introdução, no segundo momento, um desenvolvimento, apresentar o desenvolvimento do trabalho, os resultados, e última parte, conclusão. O objetivo desse trabalho é de dimensionar um sítio offshore, um sítio eólico offshore, é para prover uma fonte alternativa de geração de energia elétrica para o município de Maricá, conforme está nessa figura. Para o desenvolvimento do sítio, do dimensionamento do sítio, o trabalho permeou algumas análises, né? Análise microrregional, análise macro-regional, a identificação de fatores de localização, a definição da área do sítio e o objetivo geral, que é o dimensionamento do sítio eólico offshore. Todas essas fases serão explicadas nos próximos slides. A análise microrregional, ela visa entender a necessidade de você ofertar energia em alguma localidade, a partir dos recursos eólicos. Para o meu trabalho, eu iniciei essa análise estudando a densidade demográfica do município de Maricá, com os dados do IBGE, devidamente apresentados nessa tabela, onde a estimativa do número de habitantes em 2019 era de 161.207 pessoas. Os números relacionados à densidade demográfica, número de domicílios e cadastro de empresas não foram atualizados pela instituição durante esse ano. Maricá possui alguns projetos de desenvolvimento socioeconômicos que têm o poder de impactar na demanda por energia elétrica, né? Eu cito o aeroporto de Maricá inicialmente, porque ele coloca a cidade de Maricá como no mapa do atendimento logístico de transporte de pessoas e materiais para as plataformas do pré-sal. Essa segunda figura evidencia um parque tecnológico também, que será construído em Maricá, a fim de atrair as empresas do ramo de óleo e gás para a cidade. E nessa figura, eu apresento um investimento da iniciativa privada, né, de um resort na cidade de Maricá, que visa atender o público, o turismo executivo e o turismo de lazer também. Essa tabela ela demonstra, apesar de ser de 2013, né, da Fundação CEPERJ, ela demonstra o consumo de energia elétrica do município de Maricá entre os anos de 2012 e 2011. Ela realiza um comparativo. Foi importante trazer essa tabela para entender como o consumo estava se dando em Maricá em algum momento no tempo. Aqui eu apresento os indicadores de qualidade da ANEEL, que visam ranquear as empresas que fornecem energia, responsáveis por fornecer energia nos municípios a nível nacional. A Enel, ou Ampla, ela é a empresa que fornece energia em Maricá, e ela sempre ocupou os últimos lugares, ela ocupou os últimos lugares nesse ranqueamento nos anos de 2017, 2018 e 2019, no que tange a qualidade, né, e duração e frequência de interrupção de energia elétrica. Aqui nessa figura, eu trago dois pontos. O primeiro deles é a quantidade de subestações que a cidade possui. Esses dois pontos aqui embaixo indicam que Maricá possui 2 subestações, e essas linhas de transmissão indicam que Maricá é abastecida com linhas de transmissão de 69 kV e 138 kV. Porém, foi necessário investigar-se outras linhas de transmissões de tensões maiores que são ofertadas no município. E essa figura foi confeccionada com auxílio de um arquivo shapefile do Organizador Nacional do Sistema, onde mostra as linhas de transmissão com tensões acima daquelas que são ofertadas no município. Todo o distanciamento da subestação de Inoã, que é uma delas, que fica localizada em Maricá, e a subestação de Caxito. Essa foi a última parte da análise microrregional. A identificação dos fatores de localização, ela visa apontar locais que têm o poder de influenciar na localização do sítio, ou do sítio de exploração de energia renovável. Essa figura aponta que foram levantados fatores da biota marinha, fatores construtivos, políticos, demográficos, geográficos e adjacentes. Essa tabela mostra esses fatores com as suas devidas latitudes e longitudes apontadas, né? Toda essa latitude e longitude foi confeccionada com o auxílio do software Google Earth.
Essa figura ilustra esses pontos que foram abordados. Vocês podem verificar aqui embaixo, que é a área de exercícios submarinos da Marinha, cabos submarinos passando em frente ao Mar de Maricá, o Porto de Jaconé, que apesar de não ter sido construído, foi importante trazê-lo, porque foi objeto de discussão judicial, a APA de Maricá, os aeroportos de Maricá, o estaleiro do Mauá, o Porto do Rio de Janeiro e o aeroporto do Santos Dumont. No entanto, a figura anterior ela não demonstra um dos fatores de localização importante, que é a densidade da circulação de embarcações em frente ao Mar de Maricá. Essa figura ela demonstra, através dessa faixa vermelha, que é uma intensidade muito grande de movimentação de embarcações de saída e entrada da Baía de Guanabara e à frente do município. E essa última figura ela evidencia a influência que os aeroportos de Santos Dumont e de Maricá possuem, né, nas suas regiões. Essa linha azul mais externa, chamada de superfície horizontal externa, ela limita as construções em torno dela, nessa altura da cota que está apontada aqui embaixo. Em Maricá, essa superfície ela somente limita construções dentro do município, né, dentro da parte térrea do município, não da parte marítima. A análise macro-regional, que foi a terceira fase, ela visa abordar o entendimento de como o recurso eólico é ofertado, ou seja, quanto de recurso renovável eu tenho naquela localidade. Essa investigação ela utilizou dados que foram baixados do Centro de Hidrografia da Marinha, do programa de boias, e a série histórica de dados ela tinha 12.149 horas de observação. Dessas 12.000, foram aproveitadas 10.485 horas. Aqui eu apresento um gráfico da quantidade de horas observadas e as velocidades do vento ocorridas naquele período. Nesse próximo, as velocidades médias mensais do período observado, com destaque para setembro, onde a velocidade média ela foi muito maior do que a dos meses anteriores. Nessa tabela, eu apresento toda a estatística descritiva da série de dados, com destaque para o coeficiente de variação, de 41,58%, que aponta que os valores são muito dispersos em torno da média. Portanto, foi necessário representar esses dados de velocidade do vento por meio de probabilidade estatística, de uma distribuição de probabilidade estatística. As escolhidas foram gama, log normal, anormal, a Weibull, com biparamétrica, pelo método da máxima verossimilhança, e uma segunda Weibull, que verificou os parâmetros pelo método dos mínimos quadrados. A fim de verificar a bondade desses ajustes foram aplicados alguns testes estatísticos. O Anderson Darling ele evidencia que a distribuição de Weibull, que possui os parâmetros verificados pelo método dos mínimos quadrados, é a melhor distribuição de probabilidade para representar o fenômeno. Aqui essa figura evidencia a distribuição de Weibull com fator de forma de 2,35 e fator de escala de 9,02. Interessante que esse fator de escala ele foi mensurado, né, todo o dado eólico foi mensurado a 10 metros. Portanto, foi necessário extrapolar essa velocidade para alturas superiores, já que o sítio eólico offshore utiliza estruturas acima de 10 metros. Essa figura evidencia a investigação que foi realizada e a lei de Hellman ela retorna os maiores valores de velocidade do vento extrapolados para outras alturas. Aqui eu apresento a rosa dos ventos, né, que foi necessário o conhecimento da direção predominante. A direção predominante verificada foi Nordeste. Essa figura ela apresenta a definição da área do sítio. Todos os fatores de localização eles estão apontados aqui, incluindo as isóbatas, de 20 metros e 50 metros, devidamente apontadas nessa escrita vermelha, nessa escrita amarela, perdão. A área do sítio ela é representada por esse polígono aqui. Ela possui perímetro de 52 quilômetros e uma área de 121 quilômetros quadrados. É importante ressaltar que o sítio ele fica entre as isóbatas de 20 e 50 metros, né? O que sugere-se que as subestruturas que possivelmente seriam utilizadas nesse sítio é a monopilar e a jaqueta, devidamente apontadas nessa figura aqui ao lado. A partir desse momento,
é possível apresentar os resultados do dimensionamento. Mas, anteriormente, é importante trazer à tona que as turbinas selecionadas para o dimensionamento foram as horizontais e os equipamentos foram referenciados a partir dos projetos eólicos offshore em andamento, que estão em licenciamento no Brasil atualmente. Estão devidamente destacados aqui. Para calcular a capacidade total instalada, foi utilizada o espaçamento de 7D, de 7 diâmetros do rotor, a jusante e 3 diâmetros lateralmente. Aqui eu apresento a tabela com os resultados da capacidade total instalada. A primeira coluna eu aponto as turbinas, a potência nominal de cada turbina, o diâmetro do rotor, a área que cada turbina ocupa dentro do sítio e a quantidade de turbinas nessa coluna que possivelmente poderão ser instaladas. E, no final, a capacidade total do sítio de cada equipamento. A partir daí, foi possível plotar a curva de potência dos equipamentos, utilizando as classificações de cada um. Aqui eu tenho as turbinas, a velocidade de início, a velocidade de corte, o diâmetro do rotor, a área de varredura e a altura do cubo. Eu dou um devido destaque para a altura do cubo, porque antes de plotar a curva de potência, foi necessário extrapolar a velocidade do vento de 0 a 25 metros por segundo para cada altura do cubo separadamente. Foi utilizada a lei de Helmholtz para isso. Para calcular a curva de potência, foi utilizada essa equação, e eu dou destaque aqui para o fator de capacidade, que foi utilizado universalmente para todas as turbinas, de 0,40. Aqui a primeira curva de potência da turbo Eliade de 6 megawatts. Aqui eu tenho a segunda curva de potência de 8 megawatts, da turbina de 8 megawatts. Esse gráfico possui duas curvas de potência, porque a turbina de 12 e de 15 megawatts, elas possuem a altura do cubo iguais, então, de seus cubos iguais. Então, foi possível plotar as duas curvas no mesmo gráfico. A partir daí, foi possível também calcular a geração de energia e o fator de capacidade do sítio. Para calcular a geração de energia, referente à produção anual do parque e individual, foi utilizada essa equação. Aqui eu apresento uma tabela com a velocidade do vento, a ocorrência de cada velocidade do vento, relacionada com a curva de potência e a energia gerada por cada turbina. Aqui eu tenho a turbina de 6 megawatts primeiro e a turbina de 8 megawatts. Aqui no final eu tenho a AEP, a quantidade de energia anual individual de cada uma delas, e aqui embaixo ao que o parque gera no total. Essa outra tabela é referente às outras duas turbinas de maior capacidade, de 12 megawatts e 15 megawatts, e o princípio é o mesmo. Aqui eu tenho a velocidade, a frequência das velocidades que ocorreram durante um ano e as potências geradas por cada uma a partir dessa iteração. Aqui eu apresento o fator de capacidade delas individualmente, da turbina Eliade é de 0,57, a turbina de 8 megawatts é de 0,60, a de 12 megawatts de 0,61 e a de 15 megawatts é de 0,61. É bastante interessante, porque o fator de capacidade acima de 0,40 ele já é considerado ótimo. Aqui eu apresento o slide com todo o processo que foi utilizado para realizar o trabalho. No próximo, a conclusão. A EP bruta do parque, de todas as turbinas, é bastante elevada, conforme evidenciado nessa tabela. Acima de 6 megawatts, ela consegue gerar, o parque com as turbinas de 6 megawatts instaladas, ela consegue gerar em torno de 7.500 gigas. A de turbina de 8 megawatts consegue gerar 7.500 gigas também. A Eliade de 12 megawatts, 8.000 gigas. E a de 15 megawatts, 7.600 gigas. Aqui eu apresento novamente o fator de capacidade dos equipamentos. E, como estudos futuros, eu sugiro que seja realizada uma pesquisa, aplicando o modelo de Larsen para estudar o efeito esteira de cada equipamento dentro do sítio, e também a aplicação da técnica de CFD para que se conheça o carregamento da interação do fluido com o equipamento no sítio, com as características do sítio. Isso aí, gente. Obrigado.